Bom dia, meus amados irmãos. Hoje é dia 29 de junho. Meu nome é João Angolano. Eu trago uma palavra que está em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Amém, irmãos? Até aqui. Eu vou começar com uma história. A história de um senhor idoso, teólogo alemão, de 87 anos, comentando sobre um livro a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele recebeu a seguinte pergunta do entrevistador: como você ativa o Espírito Santo? Existe alguma pílula espiritual para isso? As farmácias entregam o Espírito? As sobrancelhas do velho pastor ergueram-se. Sorrindo, ele respondeu com seu sotaque carregado: o que posso fazer? Nada. Aguardar no Espírito e ele virá. O teólogo expôs o nosso erro na crença de que podemos fazer as coisas acontecerem por nosso esforço ou habilidade. O livro de Atos revela que é Deus quem realiza. No início da igreja, não havia nenhuma estratégia humana ou liderança impressionante. Ao invés disso, o Espírito desceu como um som, como de um poderoso vendaval, sobre aqueles discípulos assustados, indefesos e impressionados. Em seguida, ele dissipou as disparidades étnicas, reunindo povos rivais em uma nova comunidade. Os discípulos ficaram chocados em ver o que Deus operava entre eles. Verdade, ninguém faz nada por conta própria, mas o Espírito os habilitava. A igreja e a sua obra no mundo não se definem pelo que podemos eu e você fazer. Somos inteiramente dependentes do que somente o Espírito Santo pode fazer. Isso nos torna ousados e sossegados, que ao celebrarmos o Pentecostes, aguardemos ansiosos pelo Espírito e respondamos somente
a Ele. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Não depende de nós. Amados irmãos, não depende de nós. Isso é uma estratégia do inimigo, porque muitas vezes nos comparamos com outros homens e achamos que não temos capacidade, habilidade, e deixamos muitas vezes servir a Cristo por causa disso. Lembrem-se, os homens escolhidos por Jesus, os 12, na sua grande maioria, eles eram pescadores. Pedro, André, João, Tiago, como Filipe, eram pescadores. Mateus era um coletor de impostos. Judas era o tesoureiro. Nenhum deles tinha doutorado ou era PhD nas escrituras. Eram simples homens como eu e você, com falhas, defeitos, mas eles entenderam quem os estava chamando. E isso é o que fez a diferença na vida daqueles homens. Eles sabiam que Jesus estava chamando e contava com eles. Fazer a obra é saber quem está nos chamando, e o nosso coração tem que arder para andar, servir a Jesus Cristo. Hoje você tem a oportunidade de entender que a única coisa que você precisa é estar disponível, é ter um coração ardendo por vidas, e que você pretende apresentar Jesus para cada uma delas. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa se você é seminarista, teólogo, o que importa é que você conhece a palavra de Deus. O que importa é que você tem uma vida íntegra diante de Deus, que você obedece à palavra e que você vai se despedir de todo orgulho, de toda a vaidade para fazer a obra. Deixe o Espírito Santo te usar, porque não depende de você, depende somente do agir dele. Amém, irmãos? Agora aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se inscreve lá. Manda esse devocional para uma pessoa, para um grupo de amigos. Quem sabe uma vida é tocada e transformada pelo teu agir. E que o Espírito Santo convença essa vida de todo juízo, toda justiça, de todo pecado. Amém? Graça e paz.